Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixar o seu like, acionar o sininho para receber as notificações. Hoje meditamos o Santo Evangelho segundo São João, capítulo 11, versículos de 45 a 56. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: "O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação." Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: "Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira?" Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para ser purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: "O que vos parece? Será que ele não vem para a festa?" Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. No início do texto do Santo Evangelho, qual meditamos hoje, São João diz que muitos judeus que viram o que Jesus realizou, creram nele. São João está se referindo ao fato de Jesus ter ressuscitado Lázaro, e diante de tal evento extraordinário, muitos judeus creram nele. Alguns judeus, porém, foram até os fariseus e contaram o que Jesus havia feito. Essa notícia perturbou os fariseus e estes se reuniram com os sumos sacerdotes para decidir o que fazer com Jesus. E como já era de se esperar, decretaram a sentença de morte a Jesus e passaram a procurá-lo. Mas Jesus não andava mais publicamente, não por medo da morte, mas porque ainda não era chegada a sua hora. É importante perceber que o medo dos judeus é que o povo acreditasse em Jesus, e por conta disso, os romanos iriam destruir o lugar santo deles e a sua nação. Então decidem que é melhor que morra Jesus do que enfrentar a fúria dos romanos contra eles. Porém, não sabem eles que a morte e a ressurreição de Jesus não só salvará o lugar santo deles e a sua nação, mas toda a criação. São Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 10, vai dizer: "Quando o perfeito vier, o imperfeito desaparecerá." A motivação que leva os fariseus e os sumos sacerdotes a decretar a morte de Jesus não é diferente da motivação a qual paira sobre as mentes e corações de muitos no mundo de hoje. Os princípios evangélicos pregados por Nosso Senhor, a moralidade ensinada por Ele, é indigesta para aqueles que estão com os seus olhos voltados para as coisas mundanas, as coisas fugazes. São Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 13, vai dizer: "Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais." Na mentalidade mundana, aquilo que hoje é
amanhã não será mais. A verdade de hoje não se sustenta amanhã. Jesus vai dizer: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. São Lucas, capítulo 21, versículo 33. Estamos na iminência de celebrarmos o Domingo de Ramos, domingo este que marca o início da Semana Santa, a Semana Maior, onde vamos fazer a memória da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Que possamos nos preparar bem para celebrarmos com fé e consciência esse mistério de amor. Se você ainda não se confessou, arrependa-se dos seus pecados, faça um bom exame de consciência, procure um sacerdote, retome seu estado de graça, a amizade para com Deus e busque viver uma vida que agrade ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.